Agora, pessoal, eu vou responder perguntinha que chegou aqui, ó, no WhatsApp. Presta atenção. Fabiola, você fala muito sobre o jejum. Fala um pouquinho da sua experiência com o jejum espiritual. Olha só, essa pergunta chegou no WhatsApp e eu confesso para vocês que se eu fosse falar a respeito das experiências que eu já tive, que eu tenho com jejum espiritual, eu ficaria aqui até amanhã. Porque quem me acompanha nas redes sociais, principalmente quem assiste às páginas de fé, que são as minhas lives que acontecem todos os dias no canal do YouTube, sabe que se tem um tema que eu amo falar é sobre o jejum. E é uma experiência que eu, Fabiola, tenho, que eu sinto que Deus fala profundamente comigo, a partir do momento em que eu jejuo. E eu sei o porquê disso, porque todas as vezes em que nós jejuamos, nós estamos renunciando dos prazeres da carne, nós criamos maior intimidade com Deus, por quê? Nós ficamos mais atentos à voz do Espírito Santo. Porque no momento em que nós estamos comendo além do que deveríamos, o nosso corpo, pensando até de forma fisiológica mesmo, ele começa a mandar maior circulação sanguínea para o nosso intestino, para a nossa digestão. E no momento em que a gente deixa de comer, abre mão do alimento em si, o nosso corpo começa a mandar maior circulação sanguínea para o nosso cérebro, para a nossa mente, e dessa forma a gente fica em um estado de alerta completamente diferente. E é por isso que nesse momento de jejum, quando você faz um jejum espiritual, você já aumenta ali o seu estado de alerta da corrente sanguínea, um processo físico. E aí você começa a meditar sobre a palavra, começa a ler a Bíblia, se propõe a estar em oração, meditação. Gente, a comunhão com o Espírito Santo, ela é fantástica. Mas aí, respondendo a sua pergunta das experiências que eu já tive com o jejum, eu vou tentar resumir ao máximo aqui, porque eu ficaria muito tempo falando sobre esse assunto. Mas eu me lembro que a primeira delas foi muito marcante na minha vida. Inclusive, eu tenho este vídeo salvo aqui no canal. Quem quiser assistir depois, é o vídeo Minha Primeira Experiência com Jejum Espiritual, que inclusive é o vídeo mais acessado que eu tenho no canal. O vídeo com o maior número de visualizações. E nesse vídeo eu conto da minha primeira experiência fazendo um jejum de 24 horas. Eu ainda ali recém-convertida, tinha batizado há pouco tempo e confesso para vocês que eu tinha um certo preconceito na igreja quando eu via e ouvia as pessoas e os pastores orando em línguas. Às vezes eu chegava até a desconfiar que aquilo realmente era real, que aquilo realmente acontecia, porque como eu não conseguia orar em línguas, a minha racionalidade não me permitia perceber que aquilo ali era uma forma de comunicação de Deus com as pessoas, uma linguagem diferente. E eu me lembro que eu fiz esse jejum, e era um jejum de 24 horas, sem comer, sem beber, e neste jejum, eu estava ali prostrada em oração, mesmo numa intimidade, numa comunhão muito grande com Deus, e eu comecei a sentir uma presença totalmente diferente. É como se eu estivesse saindo do meu corpo. É algo que não dá para explicar. E naquele momento que aquela intensidade, aquele fervor ficou muito grande, quando eu me dei conta do que estava acontecendo, gente, eu comecei a orar em línguas. E foi uma situação muito engraçada e ao mesmo tempo assim confusa, porque o meu racional falava de um lado: você tá ficando louca, para com isso, que isso não está acontecendo. E do outro lado o espiritual falando: continua, esse é o caminho, é o Senhor falando contigo. E eu sabia que eu não queria sair daquilo. O racional ficava tentando brigar ali com o espiritual, mas foi uma experiência assim fantástica. E a partir daquele momento eu não consegui mais parar de orar em línguas. É como se fosse um destravar na minha vida a partir do jejum. Mas fora essa experiência, eu tive várias outras com jejum. Inclusive, eu relatei no último evento que eu fiz, que foi o evento Congresso de Mulheres. Mulheres que têm as senhas do relacionamento. Eu contei esse relato para as pessoas lá, ao vivo, de que eu estava fazendo um jejum
e que durante esse jejum o Senhor havia falado para mim que eu deveria fazer um evento para mulheres, mas um evento com foco de relacionamento de casais, que eu deveria ajudar essas mulheres nos relacionamentos de casal. E aí, quando o Senhor me falou sobre aquilo, eu fiquei confusa, porque eu já fazia esses eventos, mas enquanto psicóloga, nunca enquanto uma missionária. E eu sempre cobrei por esses eventos, porque eu trabalho com isso. Este é o meu trabalho. Só que neste jejum, o Senhor falou comigo de uma forma diferente. Ele disse da seguinte forma: você vai fazer o evento, você vai fazer esse evento gratuito e você ainda vai servir o lanche para essas mulheres, pagando do seu bolso. Gente, quando eu ouvi aquilo, eu achei um exagero. Eu cheguei até a questionar com Deus. Falei assim, além de não cobrar, eu ainda vou ter que pagar pelo lanche que vai ser servido? E isso foi muito engraçado, porque eu relutava, mas o Senhor falava, faça porque eu estou contigo. Não se esqueça que sou eu, o Deus da provisão. E eu simplesmente falei, se é isso que o Senhor quer, eu entrego e confio. E, gente, foi muito interessante, porque o evento foi se montando ao longo do tempo, eu consegui organizar. E eu me lembro que um dia eu estava assim, sem saber como que seria a parte do manter aquele lanche para todo mundo, né? Financeiramente, eu não sabia nem a quantidade de pessoas que estariam naquele evento, porque não era um evento com inscrição. Olha que loucura, eu não tinha uma noção de quantidade, mas parece que ali o Espírito Santo já me conduzia o tempo todo. Foi quando eu estava fazendo um outro jejum, eu estava numa sequência de jejuns, e ali naquele momento, eu jejuava e falava para o Senhor, Senhor, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer com isso? E aí ele falava para mim, você vai à padaria, você vai fazer o orçamento desse lanche que vai ser servido para essas pessoas, e o resto deixa comigo. E assim eu fui, gente. Eu fui para a padaria, fiz um orçamento para um evento com uma quantidade de pessoas imaginárias na minha cabeça, porque eu não tinha uma lista de inscrições. E quando eu cheguei na padaria, me passaram um orçamento, e eu me lembro como se fosse hoje a respeito disso. Quando me passaram um orçamento, eu olhei para o valor, eu falei assim, como é que eu vou fazer? Porque além de eu não receber pelo evento, eu vou arcar com esse valor. Falei, meu Deus, e agora? E é como se eu ouvisse dentro de mim assim, apenas guia o meu comando. E ali naquele momento, sem eu estar com o dinheiro em mãos, sem eu saber como que ia acontecer, eu fechei com a dona da padaria aquele lanche, combinei aquela quantidade e falei, é para sábado. Foi a única coisa que eu falei com ela. E eu voltei para casa. E eu confesso que por mais que eu sabia que Deus estava por trás daquela situação, que o Espírito Santo estava me conduzindo o tempo todo, batia uma certa frustração, angústia, um certo medo, porque eu não sabia como ia acontecer. É a hora que Deus nos tira do controle de todas as coisas. É a hora que Ele fala assim, deixa comigo que o resto eu resolvo. E é muito difícil para o cristão entender isso. Ele renunciar do controle das coisas, porque a gente que sempre precisa ter uma segurança. Isso é de ser humano, ele tem essa necessidade de sentir-se seguro diante das situações. Mas ali, especificamente, eu não tinha segurança de nada. Eu só tinha a certeza de que Deus estava comigo. E eu estava ainda em jejum, eu voltei para casa, dobrei meu joelho, me coloquei em oração e falei, Senhor, está nas tuas mãos. E ali na hora em que eu ainda estava, naquele jejum, orando e tocava uma música, eu sempre gosto às vezes de colocar algum louvor para ajudar na minha meditação, eu me lembro que a música parou. E eu achei aquilo estranho, a música ter parado naquele momento, e quando eu peguei meu celular para ver o que estava acontecendo, estava chegando uma mensagem no meu direct. E nessa mensagem que chegou, me chamou a atenção que não era de uma pessoa que tinha o hábito de conversar comigo, não era uma amiga e nem nada. Então essa pessoa chega no meu direct e me fala, Fabiola, eu estou entrando em contato com você porque eu quero fazer uma doação de fraldas. Não sei se era fraldas ou de cesta básica, eu acho que era de cesta básica. Você sabe quem precisa dessas cestas? E aí, ali naquela hora, eu ouvia Deus falando comigo assim, essa é a pessoa que vai te ajudar. E eu questionava com Deus. Isso em questão de segundos, gente. Eu falei assim, como que ela vai me ajudar? Elas estão falando de cesta básica e eu estou aqui diante de um problema de lanche para resolver. O que tem a ver uma coisa com a outra? E o Senhor falava, eu estou contigo, não estou? Apenas
confia. Então eu falei para ela, Lorena, o nome dela é Lorena. Falei assim, Lorena, você já está com essas cestas em mãos? Ela falou assim, não. Eu falei assim, porque o negócio é o seguinte, eu vou fazer um evento, você já está acompanhando aí pelas redes sociais, e é um evento totalmente gratuito. Eu vou servir um lanche para essas pessoas e eu confesso para você que eu não tenho recurso para fazer isso tudo sozinha. Então, talvez, se você quiser nos ajudar convertendo o valor dessas cestas para ajudar nesse evento, seria muito válido. Mas se você falar para mim também que não, que você quer ajudar é com cesta ou com fralda que seja, eu vou entender super bem. Eu só estou te dizendo da situação. E ali naquela hora ela falou assim para mim, Fabiola, eu sabia que não era um acaso. Desde a hora em que eu quis fazer essa doação, Deus me incomodava que eu tinha que procurar você. Tinha que ser você a pessoa. E ali naquela hora, gente, eu não aguentei, né? Eu já comecei a chorar antes mesmo dela começar a falar. E aí o que eu fiz? Eu falei assim, nossa, você vai me ajudar demais. Aí eu falei para ela, eu peguei a foto do orçamento que a moça tinha me mandado. Falei assim, qualquer valor que você mandar já vai ajudar. Eu mandei para ela aquele print, né, do orçamento. E ela fala para mim assim, manda o Pix que eu vou fazer o pagamento. Gente, quando ela me falou aquilo, eu não acreditava. Porque foi tudo no mesmo momento. Na mesma hora, no mesmo instante, eu vou à padaria, eu volto da padaria, eu dobro o meu joelho, eu falo com Deus, Ele coloca uma pessoa no meu caminho exatamente para acalmar o meu coração diante daquela situação. E é assim que o Senhor faz o tempo todo. Então, naquele momento, ela faz aquele Pix, a gente faz o evento foi uma bênção, foi, assim, maravilhoso. E, assim, eu não tenho palavras, eu poderia ficar aqui até amanhã. E eu me lembro que a partir desse evento que eu fiz, o pessoal falou assim, nossa, precisa ter outros, Fabiola. Me lembro também que o Senhor me falava em uns jejuns, nessa sequência de jejuns que eu fui fazendo, ele falava da seguinte forma, eu estou te levantando, Fabiola, com uma nova unção para curar mulheres. Só que agora a cura vai para além do emocional. Você vai ajudar mulheres a serem curadas também no espiritual. Você vai juntar as duas coisas. E você vai fazer eventos para curar essas mulheres. Eu falei assim, meu Deus, eu acabei de sair de um evento. Eu ainda nem me reergui dele, o Senhor já está falando de outros eventos. E ele falava, apenas confie. E ali eu continuei em oração, meditação, jejum. E na semana passada ou retrasada, se eu não me engano, nessa sequência de jejuns, que eu amo fazer jejuns, acho que se eu pudesse eu jejuava todo dia. Nessa sequência de jejuns, o Senhor falou mais claramente comigo. Ele me deu uma visão, porque é isso que o jejum faz com a gente, ele nos molda espiritualmente. Com cada pessoa, o Senhor tem uma forma de falar. Assim como a palavra diz lá se eu não me engano, em Números, no livro de Números, quando ele vai falar no livro de Números, quando ele vai falar com Miriam, com Arão e também com Moisés, a respeito da forma que ele tem de falar com as pessoas, no momento em que Miriam começa a questionar, a contestar por que Deus não falava com eles, falava com Moisés. E ele fala, eu tenho uma forma de falar com cada pessoa. Alguns vão ser em sonhos, outros vão ser em visão, mas com Moisés não, eu falo face a face. E às vezes a impressão que eu tenho quando eu estou jejuando é exatamente essa, como se Deus falasse comigo assim, ó, face a face, igualzinho ele falava com Moisés. E neste jejum o Senhor me mostrava que eu estava em um evento com muitas mulheres. Só que não era na minha igreja. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei assim, mas aonde será que é esse lugar? E não ficava nítido para mim. Eu só lembro que eu estava ministrando a palavra, essas mulheres estavam muito emocionadas ali naquele momento, e eu estava ali junto com essas mulheres, mas eu não conseguia identificar onde era. Quando eu saí daquele jejum, eu fui almoçar na casa da minha mãe,
E conversando com a minha mãe, eu falei assim, mãe, o Senhor me apresentou de novo uma situação de eu diante de, parece que é um congresso de mulheres, que eu estava ali ministrando a palavra para essas mulheres. Ele me deu o nome do evento. O nome do evento, mãe, vai ser Mulheres Curadas em Cristo. Eu via esse nome, gente, em caixa alta, o nome do evento. Mulheres Curadas em Cristo. Só que ele não me mostrou o lugar. E aí minha mãe disse para mim da seguinte forma, ora e pede a Deus para te mostrar que ele vai te mostrar. E foi o que eu fiz. Quando eu saí da casa da minha mãe, eu já cheguei em casa e fui orar. Falei, Senhor, se é para eu fazer um outro evento em cima dessa temática de mulheres, me mostra onde vai ser. Gente, não passou 5 minutos. Eu recebo o quê? Uma ligação. Uma ligação da missionária Gardênia, que eu falei para vocês agora há pouco, me convidando para ministrar a palavra lá na igreja para um grupo de mulheres. E aquilo já me chamou a atenção. E a gente conversando, eu falava para ela, qual vai ser o tema? Ela falou assim, não sei. Vai ser um evento de mulheres, mas o Senhor tocou no meu coração que era para te chamar. Então eu falei assim, vou chamar a Fabiola e quem sabe ela não tem alguma mensagem, alguma coisa que ela tenha pensado. E aí ali naquela hora me veio um estalo. Como se fosse já o Espírito Santo, como sempre é. Assim, essa é a situação, esse é o evento. Eu falei assim, é isso mesmo, Senhor? Ele falou assim, é isso mesmo. Então eu falei para ela, eu falei assim, Gardênia, a questão é o seguinte, eu tenho orado ao Senhor, eu fiz um jejum, ele me mostrou um evento, o nome do evento era Mulheres Curadas em Cristo, e não sei se é esse, mas pelo que eu tô sentindo aqui, eu tô vendo o Senhor falar comigo, que provavelmente vai ser essa a oportunidade. Então ela falou assim, nossa, se for de Deus vai ter confirmação, deixa eu conversar com o meu pastor para ver o que ele acha. Ela entra em contato com o pastor e não passa 5 minutos, ela volta falando para mim, ele já aprovou a ideia e esse evento vai ser um congresso, vai ser o primeiro congresso de mulheres da igreja. Gente, quando ela falou aquilo, eu quase caí para trás, porque era tudo uma confirmação das coisas que estavam acontecendo, e eu me lembrando daquela fala do Senhor comigo, eu estou te levantando para curar mulheres. Agora para você curar as mulheres em todos os âmbitos, não só emocional, mas também espiritual. E eu fiquei muito impactada com aquilo, e quando foi ontem, chegou o folderzinho do evento, desse congresso que eu acabei de falar para vocês aqui na programação mais cedo. Não bastasse isso, quando é na hora do almoço, eu recebo uma outra mensagem de uma pastora de uma outra igreja, me convidando para um outro congresso, para ministrar nesse congresso que também era um congresso de mulheres. E ali tudo começou a se encaixar para mim. Eu falei assim, Senhor, é isso mesmo? E ele fala, é para isso que eu tenho te chamado, é para isso que eu tenho te levantado. Os seus esforços não estão sendo em vão. E é a hora que você vai vendo que à medida que você vai ganhando intimidade com Deus, que você vai renunciando à sua vida de pecados, que você vai vivendo a palavra conforme ela realmente precisa ser vivida, o Senhor vai te honrando diante daquilo que Ele chamou. Então, por isso que eu disse para vocês que se eu fosse olhar, eu ficaria aqui até amanhã, contando as inúmeras experiências que eu já tive a partir do jejum espiritual. Mas assim, ressaltei aqui algumas situações que eu acho que foram mais marcantes e até mais recentes, até mesmo para te inspirar. Você que nunca jejuou, você que ainda não começou, se propõe a essa experiência. Renunciar dos prazeres da carne para você começar a entender que o quê? A gente precisa fortalecer o nosso espírito. E como é que a gente fortalece o espírito? Com oração, meditação na palavra e jejum. A palavra já fala. Jesus, quando é chamado para curar aquele jovem, os discípulos já haviam ido, não tinham conseguido expulsar aquele demônio, então ele fala, esta casta de demônios só sai com oração e jejum. E é por isso que jejum é tão bom que o próprio Jesus jejuava. Se não fosse para jejuar, ele não teria feito. Então apenas comece. Ah, Fabiola, eu não consigo fazer jejum longo. O jejum é no seu tempo, cada um vai fazer da sua forma, da forma que conseguir. O que está em xeque não é o tempo do seu jejum, é a sua entrega, é a sua intenção. O Senhor sempre vai olhar para a intenção do nosso coração e não para o tempo.
e não também para ficar exaltando. Algumas pessoas falam muito assim, mas quando jejua não pode contar. Eu desconstruí muito essa ideia a partir do Luciano Subirá, que é uma grande referência que eu gosto muito, pastor Luciano Subirá, que ele sempre fala sobre isso. Se não fosse para contar do jejum, o próprio Jesus não falaria que jejuava. E outra coisa, eu mesma aprendi a jejuar a partir de experiências de outras pessoas que são inspiração para mim, elas contando das experiências que elas mesmas tiveram com jejum. Eu comecei a jejuar, comecei a compartilhar essas experiências também no meu canal, com as pessoas de um modo geral, e várias pessoas começaram a jejuar a partir do momento que eu comecei a compartilhar essas experiências com ela. Então, quando a palavra fala pra gente não falar sobre o jejum, é no intuito de quê? A gente não querer enaltecer diante das pessoas de que está jejuando, querendo o reconhecimento das pessoas por estar jejuando, porque dessa forma é como se a gente já tivesse conseguido o que a gente queria, e não aquilo que vem do Senhor. Mas é esse o objetivo. Espero que a partir dessa mensagem aqui, isso possa inspirar você também que está me ouvindo aqui neste momento a começar. Comece com pequenos jejuns, tirando algumas refeições ao longo do dia, até que você consiga fazer um jejum mais longo e conseguir ganhar maior intimidade com o Espírito Santo. Amém?